Fala pessoal, muito boa noite, muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui conosco. A gente está iniciando aí o segundo episódio do nosso Green Talks, são essas séries um pouco mais curtas, onde a gente traz especialistas de vinho para falar e aí pegar em detalhes algumas configurações e alguns truques que a própria ferramenta nos dá. Hoje aqui comigo tenho a Beth, tenho o especialista que é o John. Então, eu e Beth somos Vin Vanguards, mas eu deixo aí a parte da apresentação para a Beth fazer. Vai lá, Beth, tá contigo. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Obrigada ao John por ter aceitado aí o convite. É bacana demais estar aqui para a gente saber um pouquinho mais sobre as tecnologias VIM, né, aliadas aí ao negócio que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Então a gente criou o Green Talks justamente para trazer conteúdo técnico, trocar experiência com a comunidade, trazer especialistas também da comunidade, né, para que a gente possa aí sempre ajudar em todo esse conteúdo técnico, em dúvidas, e o Green Talks é justamente isso, né? A gente que é Vin Vanguard, eu sou Vin Vanguard pelo primeiro ano, né? Junto comigo tem o Joaquim, que está aqui com a gente, o Paulo Santana, também que é Vin Vanguard, e o Matheus, que é o Vin Legends, que é um outro programa também da VIM, mas que tem o mesmo intuito que é o nosso também, né? Que é justamente contribuir com a comunidade, né? Com conteúdo, tirando dúvidas e tudo mais. É importante falar que o Vim Vanguards, a gente está com uma aplicação aberta, vai até o dia 5 de janeiro. Se você tiver aí interesse em participar, se aplique. Vou pedir ao Joaquim, aí se ele tiver, para colocar o link, né, lá da aplicação, né? Boa, Beth, eu já vou colocar nos comentários ali o link para Se o alguém pessoal tiver poder se aplicar. interesse em conhecer mais sobre o programa, tiver alguma dúvida para aplicar, pode chamar a gente, né? Que a gente está nas redes sociais, pode chamar a gente que a gente ajuda nisso. O ViExpert, que é um programa também de reconhecimento, como o Vin Vanguard, também está com inscrições com a aplicação aberta. Vai até também o início de janeiro. Eu sou ViExpert Pro, junto com a Juliana Ramos e o Ricardo Conzatti, e a gente também está junto para tirar dúvidas se você tiver durante aí a aplicação, né? Então, vou encerrar por aqui, porque o show tem que começar, não é isso, Joaquim? John? Quero agradecer ao John novamente aí por esse tempo valioso para a gente, e segue lá, John. Obrigada. Valeu, Beth. Muito obrigado. Bom, pessoal, como não sei se todo mundo me conhece, mas eu me chamo John e eu sou especialista em soluções VMware, equipamentos Dell EMC e Vim Backup and Replication. Por que, né, Dell EMC? Né? Porque eu trabalho hoje em um parceiro no qual nós somos parceiros Titânio e eu sou responsável ali por fazer pré-vendas e implementações de alguns projetos, tá? Então, hoje a minha função é fazer arquitetura e implementação de projetos, bem como pré-venda também, tá, pessoal? E hoje o nosso papo aqui vai ser 100% focado no Vim Backup and Replication e no que ele pode nos ajudar ali no nosso dia a dia, principalmente para quem trabalha ali com ambientes de virtualização de servidores com VMware, tá? Então, o Vim ele é muito mais além do que somente backup e replicação de dados, tá? E como, né, o próprio nome da ferramenta diz, Vim Backup and Replication. Então, além do backup, o Vim ainda faz replicação, tá? E a ideia é a gente ir além disso e mostrar no que ele pode nos ajudar aí no nosso dia a dia, tá? Então, vamos lá. Né? Eu sou fundador da Expert IT Academy, que é uma plataforma de treinamento online, tá? Na qual eu falo sobre virtualização de servidores, projetos de data center e Vim também, tá bom? Bom, aqui são algumas das minhas certificações técnicas, né? Algumas voltadas para Dell,
outras voltadas para VMware, a certificação de Vim, né? E aqui é o meu reconhecimento também, já há 4 anos consecutivos, do VMware vExpert, tá? É uma vontade minha também ser Vim Vanguard, tá? Produzir conteúdo aí para a comunidade do Vim Backup and Replication, beleza? Mas vamos lá, pessoal. Vamos à parte que interessa a gente e qual que é o nosso grande objetivo hoje, tá? O nosso grande objetivo hoje, pessoal, é mostrar para vocês como usar o Vim Backup and Replication para fazer a migração de ambientes legados para ambientes novos. O que eu digo de ambiente legado? Você que tem aí um cluster de virtualização de servidores com 3, 4, 6, 10 nós, 30, 40, 200 VMs, porém legado. Por que legado? Garantia dos servidores, garantia de storage, garantia de switch, garantia de software já estão expirando, já estão no seu tempo de vida útil, né? Que é normalmente de 3, 5 e 7 anos, tá? Então, vamos supor que você chegou no momento ali de fazer refresh tecnológico e você tem seu ambiente ali rodando com todas as máquinas virtuais em produção, né? Suas 50 máquinas virtuais, e você fez a aquisição de um novo projeto, né? Um projeto mais novo, com a garantia mais nova, bem mais performático, né? Um projeto no qual é uma tecnologia nova, tá? Então, qual que é a nossa missão? A nossa missão é fazer a migração dessas 50 máquinas virtuais que estão no ambiente legado para um ambiente produtivo com o menor impacto possível no nosso ambiente de produção e principalmente com a menor janela possível de parada do nosso sistema de produção, tá? Então, a gente vai usar várias técnicas aqui do Vim, tá? A gente vai usar job de backup, job de replicação, proxy. Na verdade, a gente vai fazer a criação do nosso ambiente Vim do zero, tá? Então, nós temos um ambiente legado com máquinas virtuais e nós temos um ambiente novo, sem nenhuma máquina virtual. Então, eu quero que você imagine isso aí na sua cabeça. A missão hoje é migrar do ambiente legado para o ambiente de produção. Então, você tem que imaginar que você tem 2 ambientes aí. Um ambiente no qual você já tem sua produção rodando, mas já está ali com a garantia vencida, e a gente vai para um novo ambiente, beleza? E qual que é as tarefas que nós vamos executar aqui, pessoal? São todas essas tarefas que estão numeradas aqui de 1 a 8, tá? Então, inicialmente, nós vamos criar, desculpa, todos os jobs de backups das VMs que serão migradas. Mas vamos lá. Normalmente, se o cliente está fazendo a aquisição de um projeto novo, normalmente também ele está fazendo a aquisição ali de um novo servidor de backup, de um novo software de backup, que no caso é o Vim Backup and Replication. Beleza? Mas, mesmo que você não tenha ali a ferramenta Vim comprada, o cliente comprou, mas você precisa executar esse serviço. Você precisa migrar um ambiente legado para um ambiente novo. Você pode usar também a ferramenta do Vim com o trial lá de 30 dias e fazer todo esse processo que a gente vai fazer. Então, a nossa premissa é ter o legado, ter o legado do cliente, né, que é a atual produção, ter o ambiente novo, comprado, 100% online, e ter o Vim Backup and Replication instalado. Beleza? A gente tem que ter ali um repositório, então são várias estratégias que a gente vai poder usar. Então, a primeira coisa é criar todos os jobs de backups das máquinas virtuais que serão migradas, usando um proxy virtual. Aí você vai entender o que é um proxy, beleza? O proxy, ele acelera muito a questão de backup de máquinas virtuais, de ambientes virtuais com VMware, tá? E esses jobs que nós vamos criar, nós vamos definir prioridades de criticidade para esses jobs. Prioridade alta, média e baixa. Ou seja, prioridade alta são aquelas máquinas virtuais mais importantes para o ambiente.
e assim por diante. Então, prioridade alta, média e baixa, ok? O terceiro ponto que nós vamos fazer aqui é criar jobs de replicação com reutilização do backup, né? Então, assim, uma vez que nós fazemos todos os backups do ambiente, nós podemos utilizar esse arquivo de backup como a origem para que eu possa fazer a replicação no meu ambiente. E isso a gente vai fazer tudo na prática. Tá bom, pessoal? Criar jobs de replicação com... Beleza, eu repeti aqui sem querer, né? Que é o criar jobs de replicação com reutilização de backup, tá? Vamos lá. Tarefa 5. O que a gente vai fazer aqui? Correlacionar os jobs de backup e replicação. O que seria correlacionar jobs de backup com replicação? Ou seja, nós vamos deixar todos os jobs de backups um amarrado ao outro. Ou seja, assim que um backup iniciar e finalizar, automaticamente o segundo backup inicializa e automaticamente é startado um comando para iniciar a replicação, tá? Então a gente vai fazer uma amarração aqui na qual vão startar de forma sequencial jobs de backup e jobs de replicação, ok? Após todos os primeiros jobs de backup forem concluídos, que é o backup full, é um backup mais demorado, e que todas as replicações, as primeiras replicações também finalizarem, que é a mais demorada, a gente vai definir qual que é o menor tempo que nós conseguimos fazer backup de todos esses jobs, ou seja, a gente vai ver qual que é a menor janela, o menor RPO, para que a gente possa definir qual realmente vai ser o tempo ali de parada do nosso ambiente e falar para o cliente qual que é a janela mínima que nós precisamos aí para fazer toda a migração desse ambiente, tá? Bom, uma vez que tudo isso aí foi configurado, né, e realizado, normalmente quando você migra um ambiente legado, por exemplo, está na versão do VMware 6.5, VMware 6.5, e você levou todo esse ambiente para a versão nova do VMware, que é a 7.0, você vai precisar de executar algumas tarefas nessas máquinas virtuais, que é o quê? A atualização de VMTools, a atualização de hardware virtual e a atualização de rede, né? VMnet X3, tá bom? Então, tudo isso aqui vai ser importante que seja feito, tá? Bom, qual que é o nosso ambiente legado, pessoal? Nosso ambiente legado é um ambiente aí composto ali, ó, por 3 servidores, ok? No qual a gente tem uma configuração mais antiga, com 128 GB de memória RAM, a gente tem ali somente 16 TB, é um ambiente um pouco antigo, no qual você tem lá seu ambiente rodando, um ambiente legado, ok? Então esse é o seu ambiente que está funcionando hoje. Aí você fez a aquisição de um novo projeto, beleza? Um projeto novo, com garantia, bem mais performático, com storage all flash. Exemplo, esse projeto, né? É um ambiente no qual nós temos aqui 3 servidores, porém, com o triplo de processamento e memória RAM, né? Rede de 10 GB, um storage altamente performático, ok? E, obviamente, aqui a nossa estrela, né? Que é o Vim Backup and Replication e o repositório de backup, aonde vão ser feitos os backups de todas as máquinas virtuais ali do nosso ambiente. Beleza? Pessoal, qual que é a parada agora? Eu fiz essa introdução aqui para vocês, para quê? Para que eu possa mostrar para vocês aqui agora na prática como é que eu realizo no meu dia a dia tudo isso que eu acabei de falar para vocês.
que é realizar a migração de ambiente legado para ambiente novo, em garantia, tá? Então, é exatamente o que a gente vai fazer agora, tudo bem? Então, caso você tenha aí qualquer tipo de dúvida e queira entrar em contato comigo, ou com a Beth, ou com o Joaquim, entra lá no meu grupo, t.me/expert em TI. É um grupo onde a gente fala de tecnologia, fala sobre virtualização de servidores, fala sobre backup, fala sobre projetos, e é onde a gente pode ajudar ali as pessoas a tirarem ali suas dúvidas com relação a essas ferramentas, ok? Eu sou um cara muito mão na massa, não sou de ficar usando muito slide, então agora a gente vai partir realmente para mão na massa mesmo, ok? O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Então, conforme eu falei para vocês, eu tenho um ambiente aqui de virtualização de servidores configurado, né? Até coloquei aqui, ó, Data Center GreenTalks legado, um cluster GreenTalks legado, composto por 3 servidores ESXi na versão 6.5, e aqui nós temos várias máquinas, né? Então, a gente tem máquinas Linux, que é essa Phantom OVA, que é uma máquina Linux bem pequenininha, consome pouco recurso, ok? E nós temos aqui também algumas máquinas Windows, VM Windows 1 até a 3, e aqui nós temos aqui uma máquina que faz uma função muito importante, que é o proxy do Vim Backup and Replication. Vocês vão entender para que serve. Mas a intenção nossa é o quê, pessoal? É pegar essas máquinas, por exemplo, do Phantom OVA, que é o Linux, né? Do 1 até o 6, e migrar para o nosso ambiente novo. E o nosso ambiente novo é um ambiente, né, que é o DC GreenTalks Prod, totalmente novo. Não tem nenhuma máquina virtual rodando nele, né? Então, conforme você pode ver aqui, é um ambiente que está rodando na versão 7.0 do VMware Update 2. Então, é a versão mais atual ali do VMware, né? Sendo que o Update 3 foi tirado de linha aí, porque realmente estava com algumas falhas de segurança bastante críticas, né? Então, a versão que nós temos hoje aí é a 7.0 Update 2, ok? Então, pessoal, nossa missão aqui hoje, migrar esse ambiente legado para um ambiente novo. E aqui nós temos aqui a cereja do bolo, que é o Vim Backup and Replication. E conforme vocês podem ver aí, está completamente zerado. Nós não temos absolutamente nada. Então, se você não sabe o que é Vim Backup and Replication, nunca ouviu falar, não trabalha, a gente vai fazer tudo do absolutamente zero agora. Todas as configurações. E agora aqui é mão na massa e não dá para enrolar muito. Pessoal, essa é a interface do Vim. A primeira coisa que nós vamos fazer quando a gente faz, né, a instalação do Vim ali, a gente vai vir nessa opção aqui, ó, Backup Infrastructure. Aqui dentro de Backup Infrastructure, a gente faz praticamente todas as principais configurações que são necessárias para o nosso ambiente funcionar, ok? Então, a gente vai clicar aqui em Backup Infrastructure e nós iremos fazer agora a configuração, tá? Conforme vocês podem ver aqui, ó, a gente tem o proxy, repositório, e aqui a parte de servidores gerenciados, tá? Antes da gente começar aqui, eu quero fazer um adendo aqui para vocês. 3 pilares, tá? Eu vou falar de 3 pilares muito importantes do Vim. Então, o primeiro pilar, primeiro, segundo e terceiro. A gente vai falar sobre o Backup Server. Vocês vão entender o que serve o Backup Server. A gente vai falar sobre o proxy, que é muito importante. E a gente vai falar sobre o repositório. Exatamente esse é o mínimo que nós precisamos para que você possa ter um entendimento melhor. O que é o Backup Server? O Backup Server é a máquina Windows aonde o Vim
está instalado e aonde nós iremos criar todos os jobs de backup e replicação. Então, confere aqui jobs, seja de backup ou seja de replicação. Beleza? Qual que é a função do proxy virtual do Vim? Pessoal, conforme vocês sabem, se não sabem, eu vou explicar agora. Quando o Vim faz o backup de máquinas virtuais, ele compacta e desduplica essa máquina. Essa compactação e desduplicação que o Vim faz é aproximadamente de 4:1. Ou seja, se você tem um repositório de 100 tera líquido, pode ser que você consiga armazenar até 400 terabytes de dados ali dentro. Por quê? Se o Vim vai fazer o backup de uma máquina virtual que tem 400 GB de tamanho, ele vai compactar, deduplicar essa máquina e vai armazenar somente 100 GB no repositório. Tá? E quem é que faz esse processo de compactar, deduplicar e jogar para dentro do repositório? É o proxy. O proxy, ele é responsável por fazer compactação, deduplicação e armazenar esse dado dentro do repositório. Então, o proxy é para isso, compactar, deduplicar. Beleza? E para que serve o repositório? Como o próprio nome diz, né, pessoal? O repositório é para você armazenar seus dados. Vamos supor que a gente tem um repositório aqui de 50 terabytes. A ideia é fazer o armazenamento. Pessoal, eu posso ter essas 3 funções em um mesmo servidor? Posso. O meu backup server pode ser o proxy e pode ser o repositório. Eu posso ter essas 3 funções em servidores distintos? Posso. Eu posso ter uma máquina única e exclusiva só com o Vim instalado. Eu posso ter uma máquina única e exclusiva só para fazer o processamento de compactação e desduplicação. E eu posso ter uma máquina, ou um appliance, ou um NAS único e exclusivo só para fazer o armazenamento dos dados de backup. Ok? Então, esses 3 pilares são muito importantes para que você possa entender aí, né, tanto a configuração que nós vamos iniciar aqui agora, quanto a teoria do Vim em si, beleza? Então, o que a gente vai começar a fazer agora, pessoal? Eu quero fazer backup do meu ambiente, né? Então, para eu começar a fazer backup do meu ambiente, eu tenho que, então, mostrar para o Vim o ambiente no qual eu quero backupear e o ambiente no qual eu quero replicar. Ou seja, eu tenho que adicionar aqui no Vim meu ambiente legado, ok? E o meu ambiente de produção, tá? Então, é exatamente o que a gente vai fazer aqui agora, beleza? Então, vamos lá. Aqui, ó, conforme vocês podem ver aqui, o ambiente de produção, o vCenter, é o IP 30, né? 172.16.030. 172.16.0.150 é o meu legado, tá? Que é o VCSA 65. Então, pessoal, primeira coisa que eu vou fazer aqui no Vim é adicionar o vCenter do ambiente legado no qual eu quero backupear todas as máquinas. Então, eu vou clicar aqui, ó, botão direito em cima de Manage Server, Add Server, clico aqui em VMware vSphere, clico aqui em vSphere, e aqui eu vou adicionar, né, o IP ou o nome, né, do meu vCenter legado, né? Então, 172.16.0.150. Vou colocar aqui, ó, vCenter 6.5 legado. Poderia ter colocado o nome ali, mas eu vou por IP que é mais rápido. Primeira coisa que eu tenho que fazer é adicionar as credenciais. Então, eu vou vir aqui, ó, adicionar credencial padrão, administrator@vsphere.local, ok? Senha. Aqui.
Vou colocar legado para identificar. Ok? Clique em Apply. Ele já chegou lá, enxergou o certificado. Ou seja, ele vai adicionar aqui o ambiente legado aqui na infraestrutura do Vim. Ou seja, se eu quero fazer backup de algo, a primeira coisa que eu tenho que fazer para o Vim é informar para o Vim qual o ambiente que eu quero backupear. E no caso, é o nosso ambiente legado. Então, foi exatamente o que eu fiz agora. Adicionei aqui o meu vCenter legado. Só que não é somente backup, eu quero fazer replicação. Então, eu tenho que adicionar aqui também o meu ambiente de replicação, o meu ambiente de produção, né? Que é meu ambiente na versão 7.0, 172.16.030, beleza? Então, botão direito, White Server, vSphere, e aqui a gente vai colocar o IP, 172.16.030. vCenter 7.0, produção. A credencial é a mesma. Como aqui é um laboratório, eu vou usar a mesma, eu usei a mesma credencial, ok? Obviamente, no ambiente produtivo isso vai mudar, né? O legado vai ter uma credencial, a produção vai ter ali uma credencial, então é importante que você adicione as credenciais corretas dos dois ambientes. Beleza. Nós temos já aqui, então, nossos dois ambientes literalmente adicionados aqui. E a gente pode ver isso. Se eu clicar aqui em Inventory, clicar aqui ó, no 30, no vCenter 30, que é o produção lá, descer GreenTalks Prod, eu já consigo ver todas as máquinas que estão aqui dentro, todos os ESXi, né, todos os hosts ESXi que fazem parte desse cluster. Se eu clicar aqui no 150, que é o meu GreenTalks legado, que é o meu ambiente legado, eu clicar aqui no cluster, eu consigo ver todos os hosts, mas consigo ver também todas as máquinas virtuais que vão ser backupeadas, ok? Então é exatamente o que a gente vai fazer, backupear essas máquinas, mas não acabou ainda, tá? Vamos voltar aqui ó, em Backup Infrastructure, e o que eu falei para vocês, lembra que eu falei para vocês do Proxy, que é uma ferramenta muito importante para fazer compactação, deduplicação e definir o melhor caminho para se armazenar lá no repositório? Então, é muito importante que quando você for fazer essa estratégia que eu vou fazer aqui agora, você faça a instalação de uma máquina Linux, de uma máquina Windows, num ambiente legado, que possa ser utilizado como proxy, que foi exatamente o que eu fiz aqui, pessoal. Então, eu tenho essa máquina aqui, ó, que se chama VimProxy 02, é um Ubuntu Server na versão 20.04, bem simples a instalação. Você instala o Ubuntu, habilita o SSH, habilita, né, as permissões de root para o SSH, é bem simples. Faz uma instalação bem convencional aqui do Ubuntu, tá? Então, para quê? Pessoal, uma vez que eu tenho o proxy dentro do ambiente de virtualização, o backup é mais rápido, porque como eu já estou dentro do próprio ambiente de virtualização, eu vou conseguir chegar nas máquinas virtuais mais rápido, porque eu não preciso passar pela rede, uma vez que eu faço parte do mesmo ecossistema das máquinas virtuais que estão em produção. Então, quando o Vim for fazer o backup dessas máquinas virtuais, ele vai pegar os discos VMDK de cada uma dessas máquinas e vai atachar aqui dentro dessa máquina, que é o VimProxy, e vai fazer uma compactação, uma deduplicação muito mais eficiente, porque o VimProxy já está dentro do ambiente de produção do ambiente, tá? Do cliente, beleza? Então é por isso que é muito importante que nessa estratégia nós colocamos uma máquina exclusiva do VimProxy. No caso aqui eu estou utilizando a versão em Linux, né? Para não gastar licença no ambiente, beleza? Então o que eu vou fazer agora? Segundo passo, eu vou adicionar o VimProxy dentro do meu ambiente do Vim, beleza?
Então, aqui, ó, aqui em cima, ó, Vim Proxy. Primeira coisa que eu vou fazer, então, botão direito, Add VMware Backup Proxy. Ou seja, eu quero adicionar um proxy para fazer backup de máquinas virtuais do VMware. Então, eu tenho que selecionar essa opção, Add VMware Backup Proxy. Clico aqui em New, escolho o Linux, coloco o IP dele, Vim Proxy 02. Eu já tenho aqui as credenciais, tá? As credenciais de root, você vai adicionar, né? Como se fosse aqui, ó, Linux Account. Você vai digitar aqui o root e a senha, beleza? Como já tenho aqui no meu ambiente, que eu já tinha colocado antes, eu já vou usar aqui, ó, root do Vim Proxy, né? Já está configurado. Clique em Next, clique em Yes, clique em Apply. Ele vai fazer a instalação de um serviço, né, chamado DataMover dentro dessa máquina do Linux, para que ela possa ser reconhecida aqui pela ferramenta como uma máquina exclusiva para fazer compactação e deduplicação de máquinas. Ok? Finalizado, eu clico aqui em Next e clico em Finish, tá? Preste atenção aqui, vou renomear aqui, ó, Proxy Vim 02. Não vou dar Next, vou voltar lá no meu ambiente. Percebam só, botão direito, Edit. Vejam só, eu tenho aqui 8 vCPUs. Para e pensa, pessoal. Se a máquina é para compactar e deduplicar arquivos VMDK, é uma máquina que precisa de bastante processamento e gasta bastante processamento. Você compactar, você deduplicar dados, exige bastante processamento. Então, essa máquina, ela tem atualmente 8 vCPUs. E olha que engraçado, aqui também aparece o número 8, mas o que é esse número 8? Está falando aqui, ó, número de tarefas máximas concorrente. Por quê? É o número de máquinas virtuais que eu posso fazer backup em paralelo. Vou falar máquina virtual, por quê? É arquivo VMDK. Na verdade, é o número máximo de arquivos VMDK que eu posso fazer em paralelo. Mas, se a máquina virtual tem um arquivo VMDK só, então a gente leva em consideração a máquina, ok? Mas é arquivo VMDK. Então, para cada vCPU, eu faço o processamento de um arquivo VMDK. Então, ó, eu posso aumentar até 8. Se eu passar de 8, já vai me acusar aqui. Por quê? Porque minha máquina ela só tem 8 vCPUs, tá? E qual que vai ser o modo de transporte que o proxy vai usar, né? Porque, conforme eu falei, compactação, deduplicação e escolher o melhor caminho a gravar no repositório. É exatamente aqui, né? No transporte mode que nós escolhemos. Eu não vou falar sobre todos, mas a gente tem o transporte pela rede, o transporte que é via diretamente pela rede SAN, né? Pela rede de storage, né? SAN, né? Storage Area Network, sem interferir na rede de produção. E nós temos a modalidade Virtual Appliance, que é a modalidade na qual você usa uma máquina virtual para poder fazer esse processo de compactação e desduplicação, ou seja, Virtual Appliance é a escolha correta para esse modelo de proxy virtual aqui, beleza? Então eu clico em Next. E aqui ele vai validar. Pessoal, o próximo item que nós vamos fazer aqui agora, né, após a adição do proxy, é configurar aqui o repositório, né? Conforme eu falei, 3 pilares, né? Backup server, proxy e repositório, né? Então aqui nós vamos adicionar o repositório.
Se eu for abrir aqui meu ambiente, né, que está totalmente virtualizado aqui, né, dentro do VMware Workstation, eu tenho aqui a máquina do Vim, na qual ela... essa aqui é a máquina do Vim, tá? Ok? Esse é o servidor do Vim, tá? E esse servidor do Vim aqui, ele tem discos, né? É o disco exclusivo para o repositório, né? Se eu vim aqui simplesmente aqui no C2 pontos da máquina, eu vou ter somente o C2 pontos no qual o Vim foi instalado. Mas eu não quero que o C2 pontos seja o meu repositório. Eu quero ter um disco completamente único e exclusivo para fazer o backup, né? Então, botão direito, eu vou vir aqui em Disk Manager. E aqui eu tenho o disco, ok? Aqui é um disco de 200 GB, onde eu vou passar ele para online, ok? E eu vou agora criar aqui um volume. E aqui tem uma dica, né, para se dar aqui, tá, pessoal? Se você for utilizar repositório Windows, opte por utilizar repositório Windows da versão Windows Server 2016 para frente, para que você possa, eu vou colocar aqui, ó, V de Vim, beleza? Para que você possa formatar utilizando o REFS, que é um estilo de formatação, né, que a Vim recomenda e ajuda muito para que o Vim possa otimizar ainda mais a taxa de compactação e deduplicação, e conforme as boas práticas também é necessário que você altere para 64K os blocos, ok? O nome desse volume vai se chamar repositório Vim. Então aqui eu clico em Next Finish. E pronto. Eu tenho aqui agora o meu repositório configurado no servidor de backup, ok? Só que o que eu tenho que fazer agora? Vim aqui na ferramenta de backup do Vim, ok? O Vim, que é esse cara aqui, ó, SRV Vim, eu vou dar um rescan nele, porque eu acabei de, né, fazer uma adição de um disco nele, né? Adição de um disco como repositório. Então é importante que eu faça um rescan aqui para que ele possa conhecer. Bom, recapitulando, adicionamos aqui os ambientes de legado e produção. Adicionamos o Prox Linux. E agora nós vamos adicionar aqui o repositório no qual nós queremos fazer o backup de todas as máquinas virtuais e depois replicá-las para um ambiente novo. Então, botão direito, Add Backup Prox, beleza? Direct Attached Storage, Microsoft Windows, né? E aqui eu vou digitar repositório Vim, beleza? Estou adicionando o repositório do zero. Então, aqui eu vou clicar em Populate e provavelmente ele já vai reconhecer os discos que estão apresentados aqui para esse servidor, conforme vocês podem ver, né? O V2 pontos, nós iremos utilizá-lo para ser o nosso repositório de backup, beleza? E tá aqui, ó, vou colocar aqui número de tarefa máximo 8 também, para fazer, para ficar igual o número de tarefas máximas ali. Clico em Next, aplico, e ali a gente vai ver que nós vamos ter um novo repositório, né, instalado e configurado aqui na nossa ferramenta do Vim, beleza? Pessoal, nosso Vim está 100% pronto para que nós possamos agora iniciar todos os jobs de backup do nosso ambiente. E é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai clicar aqui em Home, aqui na tela branca, botão direito, Backup. Backup de quê? De máquina virtual, ou seja, Virtual Machine. E aqui eu vou começar a criar os jobs de backup. Lembra lá na apresentação que eu falei para vocês? Vamos criar jobs de backup separando por criticidade. É exatamente o que você vai fazer na vida real. Criticidade alta, média e baixa, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora?
colocar o nome do backup, job, underline, BKP, VMs de criticidade alta, média e baixa. Então, eu vou colocar A de alta criticidade, beleza? Ou CA de criticidade alta, beleza? E ali eu vou selecionar todas as máquinas virtuais que são de alta criticidade. No meu caso aqui, como é laboratório, eu vou selecionar as duas primeiras máquinas Linux, que é o Phantom VA. Seleciono elas, clico em Add, tá aqui, máquina bem pequenininha, tá? Olha só que interessante aqui agora, ó, no Storage. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Ó, backup proxy. Eu vou selecionar o proxy. E qual proxy que é? O 103. O proxy 103 é o proxy que está aqui dentro do ambiente legado, que é esse cara aqui, ó, vim proxy 02 e tal, o IP dele aqui, ó, 103. Beleza? Só recapitulando. Então, seleciono o proxy, beleza? Clique em OK. Quanto o repositório, muito importante, né? Selecionar o repositório no qual a gente quer fazer o backup. Conforme vocês podem ver, não é o repositório que a gente quer fazer o backup, então a gente vai selecionar o repositório que a gente quer que os dados sejam armazenados, que é o repositório vim. Aqui eu vou colocar o tempo de retenção de backup em dias ou em pontos. Eu não vou focar muito aqui, mas eu vou deixar aqui 7 dias. Você poderia fazer uma cadeia GFS, no qual, por exemplo, você poderia fazer backups semanais de 4 semanas, backups mensais de 12 meses e backups anuais de 5 anos, por exemplo. É para isso que serve o GFS. Fazer backup mensal, semanal e anuais. Ok? Não é o caso agora. Aqui em Advanced, nós escolhemos qual é a cadeia de backup que nós iremos utilizar. O Vim tem a primeira aqui, que é o Reverse Incremental. O backup Reverse Incremental é o backup no qual o backup full sempre vai estar à frente como primeiro backup. E os backups incrementais, todos ali para trás. O backup incremental, ele vai tirar o backup full uma vez e, consecutivamente, vai fazendo os backups incrementais, beleza? Porém, aqui tem um macete. As cadeias de backup que o Vim chama são duas cadeias interessantes que vocês saibam. Uma chama Forever Forward Incremental Backup. Como o próprio nome já diz, Forever, para sempre. Ou seja, o Vim vai fazer o backup full somente uma vez. Ok? E todos os outros backups serão incrementais. Forever Forward Incremental Backup. E você tem outra cadeia, que é Forward Incremental Backup. Ele tira o backup full, tira os incrementais. Quando a cadeia chegar no fim dela, ele automaticamente tira outro backup full. Então ele fica com 2 backups fulls. O primeiro que ele criou lá, a primeira vez que ele fez backup, quando ele atingiu o limite da cadeia, ele tira outro full e ali ele faz outro backup. E aí quando ele chega no limite dessa cadeia, ele vai deletar a primeira cadeia lá atrás. A ideia aqui não é falar de cadeias de backup, mas é para que você possa entender. Como é que eu crio uma cadeia Forever Forward Incremental Backup? Eu desmarco a opção de criar backup sintético. Ok? Como é que eu crio uma cadeia Forward Incremental Backup? Que é tirar um backup full ali após o fim da cadeia. Eu marco aqui essa caixinha. Create Synthetic Full Backup periodicamente. E eu posso escolher qual dia. Se é segunda, terça, sábado, domingo, qualquer dia da semana. Ok? No caso aqui, eu vou desmarcar, vou clicar em OK. Beleza? Clico em Next.
Bom, é complicado não falar, mas o Vim é uma ferramenta muito sensacional. Ele se integra com várias aplicações, AD, SQL, Oracle, SharePoint e Exchange. E quando a gente fala que o Vim se integra com essas ferramentas, nós estamos falando que nós temos a possibilidade de fazer o backup granular, né? E o que seria um backup granular de um Active Directory? Ou seja, eu posso restaurar somente um usuário, grupo de usuário ou unidade organizacional. Quando estamos falando de banco de dados, seja SQL ou Oracle, quer dizer que eu posso restaurar somente um banco de dados, somente uma tabela do banco de dados. Eu posso restaurar esse banco de dados, uma base do banco de dados, em outro servidor do banco de dados. Okay? Quando nós falamos de Exchange ou Office 365, eu deletei o e-mail da minha caixa de entrada por engano. Eu consigo voltar o e-mail que eu deletei para dentro da minha caixa de entrada. Falando de SharePoint, nós temos um portal, uma intranet, no qual fica vários documentos publicados nesse portal e sem querer alguém vai lá e deleta alguns documentos desse portal do SharePoint. Ou seja, eu consigo restaurar esses documentos diretamente para o portal do SharePoint. E como é que a gente faz isso? Habilitando aqui o Enable Application Write Processing. Ok? Onde a gente vai colocar aqui usuário, credencial e essas coisas assim. Beleza? Não é a missão de hoje, mas é para que você possa saber o poder do Vim. Então, vou clicar em Next. E aqui, eu vou fazer o agendamento do meu backup, ok? Eu vou falar que vai ser um backup diário que vai rodar às 10 da noite, por exemplo, ok? Ou eu posso falar que vai ser um backup que vai rodar de 1 em 1 hora, de 2 em 2, de 12 em 12, ou de 20 em 24 horas, que é um dia, né? Que é o diário. Então, aqui eu escolho a periodicidade do meu backup. No caso, eu não vou fazer absolutamente nada, porque como aqui é apenas uma apresentação, eu vou fazer manual. Então, vou clicar aqui em Apply e vou clicar aqui em Finish. Tá aí, criado o primeiro job de backup. Pessoal, eu vou agilizar agora, porque eu tenho que criar o job de backup, que é de criticidade média e o de criticidade baixa. Eu simplesmente vou chegar aqui e vou clonar esse job. Clono job. Botão direito, edit. Criticidade média, ou seja, CM. Não são essas máquinas, remove, add e adiciona as máquinas que realmente são para adicionar aqui, que vai ser a 3 e a 4, clique em adicionar. Next, next, schedule. Lembra que eu falei que após o primeiro backup finalizar, automaticamente inicia o segundo backup? Eu vou fazer uma amarração de backup para que não haja conflito. É exatamente aqui que eu vou fazer. Clico aqui, ó, e esse backup agora do criticidade média só vai rodar logo após, after this job, após o backup do criticidade alta finalizar. Então, clico aqui em Finish. E conforme você pode ver aqui, ó, Next Run, que horas que ele vai ser executado? Depois que o job de backup de criticidade alta finalizar. Beleza? Então, botão direito, clone. Vou fazer aqui o de criticidade baixa agora. Renomeio CB, criticidade baixa. Não são essas máquinas, remove, add, seleciona as máquinas que é para fazer backup, de acordo aí com a definição que você fez, que tem que haver um planejamento, quais máquinas são de criticidade alta, média e baixa, aqui é apenas uma demonstração.
E aqui, mesma coisa. Quando é que o job de criticidade baixa vai rodar? Logo após o job de criticidade média finalizar. Finish. Beleza. Ou seja, aqui está Disable, botão direito, clico em Disable para ele habilitar o job. Está aqui, ó. Então, nós temos jobs amarrados com outros. Beleza? Só que, o que eu quero fazer também? Eu quero replicar. Show? Quero replicar. E a replicação, ela vai startar de forma automática também. Após esse job finalizar, além dele iniciar o job de criticidade média, ele vai iniciar o job de replicação, beleza? É exatamente o que a gente vai fazer. Então aqui agora a gente vai criar jobs de replicação. Então eu vou vir aqui, ó, em Replication Job, Virtual Machine. Vou usar a mesma nomenclatura de nome. Job, underline, rep, underline, VM, de VM, CA, VMs de criticidade alta. Vou realmente pular as informações aqui, porque senão eu vou estender muito aí essa apresentação. Eu quero pegar essa máquina de qual origem? Source. Eu posso pegar a máquina diretamente do meu ambiente de produção, ou seja, eu faço backup, eu vou lá, tiro snapshot. Se eu fazer replicação pegando da produção, eu vou fazer snapshot de novo no ambiente. Eu não quero isso. Eu não quero impactar um ambiente com dois snapshots, praticamente um sequencial do outro. Eu vou pegar como origem de dados as máquinas que foram backupeadas e estão no repositório. Ou seja, eu estou fazendo aqui uma reutilização de dados. Eu fiz o backup das máquinas virtuais meio-dia e finalizou 13h. Se eu usar os dados dessas máquinas virtuais como origem ou repositório, eu vou replicar o último ponto no qual foi feito o backup, que é de meio-dia, ok? Então é exatamente o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar como origem o repositório de backup com o último ponto do backup. E assim, isso aqui é só para saber de onde o dado vai ser pego. Se é da produção ou se é do repositório de backup. Beleza? Então, ok. Aqui eu vou adicionar as máquinas. Quais máquinas que fazem referente ao job de criticidade alta? É a máquina 1 e 2. Beleza? Clique em Add, está aqui. Next. Destination. Eu tenho que selecionar agora o meu cluster de produção. É agora que vem, né, a questão de selecionar o cluster de produção. Na verdade, eu não vou selecionar um host em si. Poderia. Eu vou selecionar o cluster. Ok? Então, clique em OK. Em qual LUN que eu vou replicar essas máquinas? Eu posso escolher. Lá do outro lado do meu ambiente tem várias LUNs. No caso aqui veio a LUN 02. Se eu clicar aqui em Choose, eu posso ver as LUNs que estão no ambiente de produção. Então, eu tenho a LUN 1 aqui com 36 GB e a LUN 2 com 58 GB. Vai ficar a LUN 2 mesmo. Beleza? Aqui em Job Settings, eu posso colocar aqui que a máquina vai ter um sufixo, por exemplo, de rep. Tá? Clico em Next. Não vou focar muito aqui nessa parte aqui de proxy, mas é importante que você tenha proxy também na origem e no destino. Beleza? Bem simples aqui, tá? Bom, quando é que esse job vai iniciar? Esse job de replicação ele vai iniciar logo após o job de backup finalizar, uma vez que eu vou pegar a informação que está dentro do repositório de backup. Então, se eu vou pegar o último estado da máquina que está dentro do repositório de backup,
eu preciso primeiro fazer o backup dela. É por isso que existe essa amarração. Faço o backup, logo que acaba o backup, inicia a replicação, ok? Então, é uma segurança que você coloca aí no seu ambiente, né? Beleza? Então, clico aqui em Apply e Finish. Beleza? Então, aqui eu vou ter meu job de replicação e está aqui falando, ó, que horas que ele vai iniciar logo após o job de backup de criticidade alta iniciar. Vamos criar o resto aqui, pessoal. Clone, para ir mais rápido. Mesmo procedimento, tá? Job rep aqui vai ser CM de criticidade média. Só que as máquinas virtuais não vão ser essas. As máquinas virtuais vão ser a 3 e a 4. Então, eu venho cá, seleciono. A 3 e a 4. E conforme você vai ver aqui em origem, tá tudo certinho, porque eu clonei o job. Eu vou ter que mudar somente aqui em Schedule. Quando é que o job de criticidade média vai iniciar? Logo, o job de backup de criticidade média finalizar. Então tá aqui, ó, job BKP VM criticidade média. Pronto, seleciona aqui Finish. Maravilha. Falta agora o de criticidade baixa. Eu vou clonar. Edit. Estou indo mais rápido aqui para agilizar mesmo, viu, pessoal? CB, Job Rep VM, criticidade baixa. Está errado, remove, add, seleciona as máquinas que são para esse job. 5, 6, beleza. NNF, schedule, after, job de backup de criticidade baixa. Quando é que o job de replicação de criticidade baixa vai iniciar? Logo após o término do job de backup de criticidade baixa, que é esse aqui, em Finish. Olha aí, pessoal, que maravilha. Como é que é bom fazer planejamento. Faça sim, planeje o seu ambiente, planeje, sente, defina, trace sua estratégia de migração de ambientes. É assim que eu faço. Agora, olha só que maravilha que vai acontecer aqui, pessoal. A partir do momento que eu iniciar esse job, todos os outros jobs vão iniciar de forma automática, tá? Logo um terminando o outro, por isso que é uma cadeia. O que vai acontecer? Após o job de backup de criticidade alta, ele for... Eu vou só dar um rename aqui, ó. Criticidade alta vai ser o job 1. O criticidade média vai ser o job 2. O de criticidade baixa, o 3. Vou fazer isso para que fique melhor entendimento de vocês. Porque na hora de eu renomear aqui por nome, ele vai renomear bonitão aqui para mim, ó. 1, 2 e 3. Por quê? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Eu inicio esse job. Assim que ele finalizar, automaticamente o job de backup de criticidade média inicia e automaticamente o job de replicação de criticidade alta inicia. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, para que vocês possam ter um entendimento melhor e não ficar confuso. Então, job 1 é o de criticidade alta, o médio é o 2.
E o baixo é o 3. Finish. Vejam só. Maravilha. Pessoal, meu ambiente de produção não tem máquina nenhuma. Dentro da máquina do Vim, no repositório V2 backups, não tem backup nenhum, beleza? Então, é exatamente o que a gente vai ver agora. Tudo isso aí sendo incrementado. Dados no repositório de backup e máquinas virtuais sendo criadas no ambiente produtivo. Maravilha? Então, eu vou iniciar aqui o job de backup 1. Olha só o que ele vai falar para mim. Que esse job tem um ou mais jobs atrelados a ele em forma de cadeia. Você quer executar essas cadeias de forma automática? Sim, eu quero. Clico em Yes. Olha que maravilha. Ele vai iniciar ali o backup. Beleza? Olha, parece que deu um bug aqui. Por quê? Porque normalmente, quando um job de backup ele está em execução, fica uma setinha verde aqui. Não está, mas eu consigo ver que o job está em execução. Então, eu vou clicar 2 vezes aqui nele, para que a gente possa ter uma visão melhor. E, conforme você pode ver, esse é o primeiro backup dessas máquinas virtuais, ou seja, é o backup full, né? Então, se eu clicar aqui, por exemplo, na máquina 1, eu estou aqui, ó, criando um snapshot da máquina, já foi até criado. Ó. Então, se eu for vir aqui no meu ambiente legado, eu vou ver aqui na barra de tarefas, no Recent Tasks, eu vou ver que foi criado snapshots, conforme vocês podem ver aqui. Ó. Create snapshot da máquina 2 e create snapshot da máquina 1. Beleza? Olha só. Olha só que legal também. Qual que é o proxy que ele está utilizando? Ele está utilizando o proxy virtual. Lembra que eu falei para vocês que ele atacha os discos lá na máquina? Então, se eu clicar aqui com o botão direito na máquina do proxy, clicar em editar, e vir aqui, ó, olha só a quantidade de disco que estão adicionados nessa máquina, ou seja, 2 discos de 16 GB, que são exatamente os 2 arquivos do MDK referentes à máquina 1 e 2, beleza? Então é por isso que ele faz esse backup mais rápido via Hot Add. Por isso chama Hot Add. É uma adição de discos VMDKs a quente na máquina do proxy. Olha, já ele está finalizando 99%, tá? Então, aqui, ó, ficou verdinho, ó, o bugzinho, ó, resolveu. O que vai acontecer aqui agora, pessoal? A partir do momento que esse job ficar 100%, o job de criticidade média vai startar automático, ó, conforme vocês podem ver, ó, startou automático, e o job de replicação também foi startado automático. Olha que maravilha! Uma vez que você faz a amarração de todos os jobs de backup e de replicação, você tem um trabalho uma vez só, mas a partir do momento que você tem esse trabalho, a sua organização e o tempo de migração do seu ambiente vai ser muito mais projetado, vai ser muito mais detalhado, ou seja, o número de falhas vai ser muito menor, né? E o que está acontecendo aqui agora, pessoal? Está havendo aqui a replicação, né? Então, se eu clicar 2 vezes aqui no job, para que eu possa ver um pouco mais de detalhe do job em si, eu clico aqui na máquina virtual, a job 1, ele já está replicando a máquina, né? Ele está utilizando o proxy virtual e está replicando a máquina aqui com uma taxa de 30 megabytes,
E se eu for agora no meu ambiente de produção, eu vou ver que está aqui, ó, 2 máquinas já incrementadas aqui no meu ambiente, né? Que é a máquina, né, 1 e 2, underline rep, que foi exatamente o que eu falei. Olha só, pessoal. Então, agora, o Vim, ele simplesmente vai fazer todo esse passo aqui, ó, de forma automática, né? Conforme vocês podem ver aqui, nós temos 2 tarefas sendo executadas em paralelo, né? Então, aqui, ó, tem o job de backup que está sendo executado, né? Obviamente, né, tá concorrendo um pouco, né, a taxa aqui de dados, porque, né, quando a gente faz simulações em labs, a performance, por mais que você tenha um processador bom, por mais que você tenha discos NVMe, que é meu caso aqui, nunca é a mesma coisa do que num ambiente produtivo, né, pessoal? Então, a gente tem que ter essa paciência, né? Então, o job de backup aqui, ó, de criticidade média, foi até rápido, ó. Gastou 2 minutos e 30. Quanto é que gastou o outro? Ó, a média tá boa. O primeiro backup, criticidade alta, levou 2 minutos e 39. O de criticidade média levou 2,54. Ou seja, está dentro da média, né? Olha só, finalizado, o que vai acontecer aqui agora, pessoal? Automaticamente, o job de criticidade média inicia. E, automaticamente, o job de replicação de criticidade média inicia também. Então, se a gente vir aqui em replicação, a gente viu que o de criticidade média iniciou. Porém, o job de criticidade alta ainda está em execução, mas é bem provável que finalize, né, por agora, ok? Então, pessoal, essa estratégia que eu uso, ela é uma estratégia muito interessante, porque né, na vida real, obviamente, né, vamos falar de vida real. Essa primeira rodada de backup, ela vai demorar mais, tá? Ela vai demorar mais, por quê? Eu tenho que fazer primeiro o backup full e depois a replicação full. Vai demorar mais, realmente. Mas é por isso que existe o famoso planejamento. Você planeja, você tem um trabalho a mais para que no dia que chegue a virada do ambiente legado para o ambiente produtivo, a parada e o impacto no ambiente de produção do cliente seja menor, tá? Essa que é a sacada. Então, se a gente for acompanhar aqui o job de replicação, ó, primeiro aqui está 63 e o segundo aqui está 13%. E aí, pessoal, uma vez que esse job, porque vão ter máquinas gigantes, ok? Pode ter máquinas de 2, 3, 4 telas sendo backupadas e sendo replicadas. Vai demorar o full. Mas o incremental, ele vai ser extremamente rápido. Então, para e pensa. Eu gastei, exemplo, 4 horas para fazer o backup full, mais 5 horas para fazer a replicação, ou seja, a janela do primeiro backup da primeira replicação foi uma janela ali de 9 horas, o full. Só que o diferencial do Vim é muito rápido. Pode ser que ele faça esse backup diferencial agora, no máximo em 15 minutos, 10 minutos. E a replicação, o diferencial da replicação é mais 15. Então, você entende que
o diferencial ele é muito rápido, ou seja, eu faço o backup diferencial em 15 minutos e depois replico isso em 15 minutos. Então, eu tenho uma janela de meia hora, ou seja, essa é a janela na qual eu vou precisar de parar o ambiente do meu cliente. Meia hora. Meia hora para backupear, meia hora para replicar. Ou seja, porque eu estou trabalhando só no diferencial. Então, você pode me perguntar, mas por que você não usa o storage de vMotion? Imagina quanto tempo não vai demorar para fazer um storage de vMotion de uma máquina de 5 tera. E imagina o impacto que isso não pode gerar na aplicação, principalmente se for uma máquina de banco de dados. Você pegou a visão? Você conseguiu entender o poder disso? Ô John, e ainda tem um adicional que conforme você organiza seus jobs ali, você ainda consegue planejar essa migração, né? Então, num final de semana você vai, sei lá, fazer uma migração de 10 máquinas. Então você Exato. vai criar o teu job para aquelas 10 máquinas que você planeja migrar no final de semana 1. No outro final de semana, sei lá, mais 5 máquinas. Então você consegue controlar essa sua migração e não fazer tudo numa paulada Uma só. tacada só. Exato, exatamente. Exatamente. Bom, obrigado aí, Joaquim. Até é bom você cortar um pouquinho, porque eu falo pra caramba, né, meu? Imagina, pelo menos dá um tempo pra você tomar uma água. Isso, Falando aqui, cara, e é isso. Mas, pessoal, vejam só, olha que maravilha. Todos os jobs de backup finalizaram. O primeiro, 2h39. O segundo, 2h58. 3h04, né? E aqui, ó, olha só que maravilha. O job de replicação 1 já foi finalizado. O job de replicação 2, que é de criticidade média, já foi finalizado. E aqui a gente está agora finalizando o job de criticidade baixa. Então, se eu for aqui agora no ambiente produtivo, olha só, pessoal, eu consigo ver todas as máquinas aqui já no ambiente, todas elas replicadas, beleza? Tomando como origem o dado de backup, tá? E se eu for lá agora no servidor Vim e lá dentro do repositório, né? Ó, aqui, ó, tá no repositório. V2 e dentro da pasta de backup, olha só que maravilha aqui, ó. Eu consigo ver todos os jobs separadinhos, de forma bem organizada. O Vim é sensacional. Ele separa por pasta. Se eu crio lá o meu job com o nome X, ele vai criar uma pasta aqui com o nome X, do jeito que está aqui dentro. E se eu abrir aqui agora, eu vou ver os arquivos que estão aqui dentro. Eu vou habilitar View, vou habilitar aqui, ó. Acho que é aqui. Isso. Eu estou vendo aqui o meu primeiro backup, que é o backup full, né? Que é o backup VBK. Então tem aqui ó, o backup VBK das duas máquinas, 1 e 2. Aqui ó, no criticidade média, eu tenho aqui ó, o VBK da máquina 3 e 4. E a mesma coisa aqui para o job 3, né? Criticidade baixa, 3 e 4. Beleza? Então, olha só. E aqui são alguns arquivos metadados de replicação, que fica armazenado aqui também. Voltando para a ferramenta de backup para ver se finalizou. Olha que maravilha, finalizado. Pessoal, finalizado. Então, isso quer dizer o quê? Que o primeiro backup full e a primeira replicação full foi finalizada. Então, se eu clicar aqui no job, 2 cliquezinhos, eu vou ver aqui, ó, entre parênteses, full.
replicação, 2 cliques, full. Então, é agora que é o pulo do gato. Lembra que eu falei do tal do job de 5 tera, que vai demorar tipo 8 horas para fazer backup? Agora que é o pulo do gato. O incremental, ele é executado de maneira muito mais rápida. E a gente vai conseguir ver exatamente aqui agora. Eu vou fazer só no job 1, ok? Eu vou startar o job 1. Na verdade, eu vou startar tudo manual, beleza? Olha só. Aí, pessoal, uma vez que... Agora que vem a sacada. Uma vez que o backup full foi finalizado e tanto do backup, tanto quanto de replicação, eu posso vir nesse job aqui e fazer um agendamento para ele para que eu possa ter a menor janela possível. O que é ter a menor janela possível, o menor RTO? Ou seja, é o tempo mais rápido que eu consigo backupear esse job. Para que eu consiga backupear esse job de uma maneira muito rápida, eu não posso deixar que haja muitos incrementos de dados. E é por isso que eu vou fazer esse backup desse conjunto de máquinas mais vezes durante o dia. Exemplo, backups de 4 em 4 horas. A cada 4 em 4 horas, esse backup ele vai ser realizado. Então, olha só a amarração bacana que eu fiz aqui. Uma vez que eu defini que esse backup vai ser realizado a cada 4 horas, significa que de 4 em 4 horas, esse processo todo automatizado do Vim vai acontecer. Todos os jobs de backup vão acontecer de forma automática, sem que haja impacto um com o outro, e todos os jobs de replicação vão acontecer de forma automática e cadenciada, tá? Então, como eu coloquei de 4 em 4 horas, ele vai fazer assim, ó, meio-dia, 4 da tarde, 8 da noite, meia-noite e assim por diante, de 4 em 4 horas. Eu vou startar manual aqui. Para quê? Para ver a diferença de tempo que vai haver aqui agora. O pulo do gato é esse, o incremental. É agora que eu defino qual vai ser o meu RPO baixo e que eu vou entender quanto tempo que eu vou precisar parar o ambiente, ou precisar parar essas máquinas virtuais para poder migrar para o ambiente de produção, ok? É exatamente esse é o tempo. Eu vou somar o tempo de backup, somar o tempo de replicação, e aí eu vou definir. Nesse caso aqui, deu 2 minutos e 40 mais 7 minutos, 10 minutos, ou seja, esse job para eu poder migrar ele, né, no backup full, né, usando full, levou 10 minutos. Agora o diferencial vai ser mais rápido. Eu vou startar aqui, ó, start. Eu quero executar essa cadeia toda automatizada, né, e vou clicar em S. A grande sacada aqui agora é a gente observar o tempo que vai levar o diferencial, né? Na vida real, pessoal, é muito rápido. Se o job de backup levou 6 horas, 4 horas para backupear, ele vai fazer o diferencial ali em 15 minutos, 10 minutos. O Vim é muito sensacional, tá? Vamos acompanhar aqui, ó, o job. Tá aqui, ó. Incremental, olha aqui, ó, entre parênteses, incremental, tá? Então foi startado agora o job incremental. Pode ser que nesse lab não faça muita diferença. A grande questão é que na vida real, sim, vai haver muita diferença. E é nesse momento agora de backup incremental é que você vai entender
o tempo que vai levar e a janela que você vai pedir para o cliente. O backup levou 15 minutos, a replicação levou 15 minutos. Você vai pedir meia hora? Óbvio que não. Você tem que pedir uma gordura a mais ali para, se caso você precisar de fazer alguma coisa na máquina, você faz. Olha só aqui, ó. Caiu pela metade. Estava dando 2,39, vai o quê? Cair para 1 e pouco. Olha lá, 1,44. Olha lá, 1,48. A replicação que levou 7 minutos, com certeza agora vai ser feita em bem menos tempo, né? E aí a gente vai ter essa noção que eu acabei de falar para vocês. A ideia do tempo de parada do ambiente, que vai ser mais rápido do que qualquer migração que você possa fazer utilizando storage vMotion, utilizando converter. Cara, esse método é o método mais rápido que existe hoje para que você possa fazer migração de ambientes legados para ambientes produtivos e novos, ok? Antes do Vim, na minha vida, eu levava horas e várias janelas para migrar um ambiente. Hoje, eu consigo migrar um ambiente numa tacada só. Numa tacada só. Se o cliente tem ali suas, no máximo ali, vamos colocar um ambiente pequeno, 50 máquinas virtuais. Cara, em 2 horas, no máximo, você migra essas 50 máquinas virtuais para o novo ambiente, já tudo funcionando, tá? Então, vejam só, hein? A replicação full que levou 7 minutos, agora levou apenas, tá aqui, ó, 1 minuto e 29 segundos. Quase que o mesmo tempo. Olha que louco, hein? O backup demorou até mais que a replicação. Olha aí. E aí, de 10 minutos que a gente tinha para migrar esse ambiente, a gente tem agora 1 minuto, 3 minutos e meio, ok? De 10 minutos caiu para 3 minutos e meio para eu virar a chave para esse ambiente. E aí você vai falar para o seu cliente, você descobriu a janela, você descobriu a janela. No dia que chegar né, o processo de migração, o que você vai fazer? Você vai lá no ambiente de produção e vai desligar, obviamente, as máquinas que vão ser migradas, né? Isso é lógico. Se eu vou migrar, eu vou tirar o backup dela no estado desligada, vou replicar ela no estado desligada, justamente para que não haja perda de nenhuma informação, entendeu? Essa Tem que deixa. Pessoal, mas o que acontece? Eu consegui, por incrível que pareça, passar todo o conteúdo que eu desejava aqui nessa live. Uma pergunta do Márcio Gonçalves. É necessário fazer backup também dos EXE, dos hosts? Não, backup não é necessário, mas uma vez que você tem aqui o seu legado, tá aqui, ó, legado. Um ambiente menor, mais simples, garantia já vencida, e você quer migrar para isso aqui. Cara, isso aqui é um mundo completamente diferente de vinho. O cara tem que ser especialista em VMware, em rede, em storage. O cara que vai implementar aqui para você, ele já vai ter feito todo o planejamento de endereçamento IP, hostname, tudo. Então, como é um ambiente do zero, você não tem que fazer backup de host SXI. Primeiro,
Não existe backup de host ESXi, ok? Não existe. O que você faz é atualizar. Pelo questionamento. Bom, acho que é isso, né, pessoal? Acho que Tá tecnicamente bom. a gente encerra a transmissão. A gente agradece mais uma vez ao John pelo tempo e disponibilidade, a todos que estão conectados ainda conosco. Eu coloquei os recados aí paroquiais na tela, que a gente falou lá no começo, então só para ficar aí nos tópicos, até mesmo porque a gravação ela vai ficar disponível no YouTube, então para quem quiser consultar os links daqui a pouco. Só tem uma observação, que a Beth vai falar sobre o VMware vExpert ali, e também que a gente vai ter o evento do Vim User Group Brasil, então no dia 8, na quarta-feira. É um evento específico para certificações Vim. Então, se você quer ser um VMCE, se você quer ser um Vim VMCA, que é o engenheiro e arquiteto, você tem interesse em conhecer mais sobre esses cursos, sobre as certificações, como elas funcionam, então a gente vai estar nessa live dia 8 com o Diego, que é System Engineer da Vim, e aí a gente pode tirar todas as dúvidas de vocês aí no que se relaciona, no que for relacionado à parte de certificações da Vim. Então as inscrições estão nesse link, pode passar lá depois, fazer a inscrição, que a gente volta a se falar na quarta-feira. E aí, Beth, sobre o VMware vExpert, você quer dar uma palhinha? Do início da nossa talk até agora, a gente recebeu a notificação, né? Houve um contratempo lá em relação à aplicação, mas assim que a equipe já resolver esse problema, a gente vai divulgar novamente aí as datas, né? E a gente fica à disposição aí nas redes se alguém tiver qualquer dúvida, tanto sobre o Vim Vanguard, né? Quanto o Vim. John, mais uma vez, muito obrigada aí por estar aqui com a gente, por ter aceito esse convite. Foi muito bacana, né? Foi sensacional. Vamos fazer mais para o ano aí, contamos com você, conte conosco também. Pode contar. E estamos juntos. Obrigada aí o pessoal que esteve com a gente até agora, né? Eu acho que muito bacana, né? Espero que tenham aí aproveitado bem. É isso aí.